Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conteúdo Natural, onde além de falar sobre alimentação natural, também falo sobre como adotarmos um estilo de vida mais saudável para que nossos cães tenham mais saúde e longevidade. E hoje eu vou falar sobre vacinas, que é um assunto muito importante, deve ser levado a sério e com muita responsabilidade. Porque o excesso de vacinas também é um problema. Existem várias doenças que estão ligadas não só à falta de vacinas, mas também com esse excesso de vacinação, seja reações imediatas, que é aquele tipo de reação que ocorre logo depois que aplica a vacina, e existe também reações tardias, que podem acontecer depois de meses da aplicação da vacina. Além disso, esse excesso de estimulação do sistema imunológico pode abrir portas para uma série de doenças autoimunes, desde doenças como a diabetes tipo 1, hipotireoidismo, doenças articulares, problemas relacionados à pele e distúrbios gastrointestinais. Então, esse excesso de estimulação do sistema imunológico pode ser algo muito ruim para os nossos cães. Sem contar também essas substâncias cancerígenas, como o mercúrio, que está presente nos adjuvantes e conservantes das vacinas. E o que eu penso sempre? Em um protocolo individualizado. Então, eu avalio o indivíduo, o cachorro, avalio o ambiente e avalio também o tutor. E por quê? Vamos usar como exemplo a vermifugação. Para muitos tutores, eu falo, você não vai mais precisar vermifugar seu cachorro. Você vai só precisar pensar nisso quando ele estiver realmente com vermes e sinais clínicos. Tem tutores que sentem sempre uma necessidade de intervir, de fazer alguma coisa. Existem pessoas que têm esse perfil, que eles precisam sentir que eles estão fazendo alguma coisa. Então, esse perfil de tutores, eles não vão aguentar e não vão seguir essa minha recomendação. Porque na cabeça deles, eles precisam fazer alguma coisa. Nesse caso, o que eu faço? Então, vamos fazer o seguinte. Então, ao invés de dar o vermífugo, vamos fazer exames de fezes, 3 a 4 vezes de exames de fezes ao longo do ano. Para pelo menos colocar na cabeça desse tipo de tutor que ele está, de fato, fazendo alguma coisa. Agora, voltando lá para as vacinas. A gente tem um grupo de vacinas que vamos combinando para tentar montar o melhor protocolo para o indivíduo, levando em consideração isso, o tutor, o cachorro e o ambiente. Da mesma forma, tem tutores que não vão se sentir bem somente fazendo uma vacinação por ano, ou seguindo o protocolo que eu vou falar para vocês, que é para a gente fazer a V8 a cada 3 anos. Eles vão ficar malucos, eles precisam sentir que estão fazendo alguma coisa. Nesse caso, vamos fazer então uma titulação sorológica todos os anos. Na verdade, não tem necessidade, mas é algo que conforta pelo menos o coração dessas pessoas. A pessoa se sente bem fazendo isso. E isso ocorre também na alimentação natural. Eu vejo muitas pessoas que mudam para a alimentação natural, mas continuam com essa necessidade de ficar fazendo alguma coisa. Começa a entupir a comida do cachorro com vários pozinhos, ervas e várias coisas totalmente desnecessárias que às vezes pode ter até um efeito negativo na saúde deles. Então comecem a se policiar e tomar cuidado com o excesso de coisas desnecessárias que porventura você esteja fornecendo na comida do seu animal. Não só na comida, mas principalmente também com medicamentos. Então, falando de vacinas, esse protocolo que eu vou falar é o mais atual que existe. É o protocolo recomendado pela Organização Mundial de Veterinários de Pequenos Animais e baseado totalmente em evidências científicas. As vacinas, elas estão divididas em 4 grupos. Nós temos a vacina obrigatória aqui no Brasil, que é a vacina contra a raiva. Essa vacina é obrigatória por lei e precisamos vacinar todos os anos. O segundo grupo são as vacinas essenciais. Todos os cães, independente da sua rotina, de onde, como e com quem vivem, precisam tomar essas vacinas. Dentro dessas vacinas essenciais, nós temos 3 doenças: a sinomose, parvovirose e a hepatite infecciosa. E por que essas vacinas são essenciais? Primeiro, porque a vacina
ela tem um efeito esterilizante. Uma vez que o animal está vacinado, se ele tiver o contato com o vírus, mas desenvolveu a imunidade, ele não vai ficar doente. Ele vai ser capaz de prevenir a doença. Segundo, que são doenças que representam um risco muito grande para o animal, doenças que podem levar o animal a óbito. Então nós temos essas 3 doenças dentro desse grupo de vacinas que são essenciais. Mas acontece que, infelizmente, não existe um produto que tenha essas 3 vacinas isoladas. Então, obrigatoriamente, a gente tem que usar ou a V8 ou a V10, que vem dentro proteção contra outras doenças. Na verdade, quanto menos Vs tiver a vacina, melhor, porque a gente está pensando só nessas 3 doenças. E para essas vacinas, qual que é a recomendação? Fazer aquele protocolo inicial de filhote, né, onde o animal toma a primeira dose dos 45 até os 60 dias e depois toma as doses de reforço a cada 30 dias. Nessa fase inicial, são de 3 a 4 doses. Ele vai terminar esse protocolo inicial aí com 16 semanas, em torno aí de 4 meses. A partir daí, você pode, após um ano, fazer um reforço ou fazer um exame de titulação vacinal, onde é dosada a quantidade de anticorpos do cachorro, e aí vamos saber se ele ainda está imunizado ou não, se ele vai precisar ou não da dose de reforço. Após o final de todo esse protocolo vacinal, o ideal é fazer isso, fazer esse exame de titulação para poder averiguar se o cachorro está de fato protegido ou não, se ele desenvolveu imunidade antes de aplicar as próximas vacinas. A gente deve evitar vacinar cães que estão doentes, cães que estejam no cio e cães que passaram por algum tipo de tratamento com corticoides. Nós temos que vacinar cães que estejam saudáveis, porque para os cães que sejam capazes de responder à vacinação. Então, resumindo, para essas 3 doenças, o filhote ele deve terminar a terceira dose da vacina com 4 meses, porque se terminar antes, ele tem uma redução da resposta vacinal. Depois, você pode repetir com 1 ano, ou então já fazer o exame de titulação vacinal. Depois dessa vacina, com 1 ano, o que você pode fazer? Ou você vacina a cada 3 anos, ou você faz a titulação vacinal a cada 3 anos. Não existe a necessidade de vacinar os cães anualmente com as vacinas essenciais, pensando nessas 3 doenças: sinomose, parvovirose e hepatite infecciosa. Agora vamos imaginar que você adotou um cachorro já adulto e não sabe o histórico vacinal desse cachorro. Você faz os exames de titulação vacinal e vê se ele já foi vacinado alguma vez na vida. Ou você faz uma única dose e já é o suficiente para imunizar esse cachorro, provavelmente para o resto da sua vida. É muito comum e esperado cães que fizeram o protocolo vacinal de filhote ou que receberam uma dose de vacina após os 4 meses, não precisarem ser vacinados nunca mais na vida para essas 3 doenças. Se a gente for fazer um paralelo com a nossa rotina humana, é o que acontece com a gente. A gente faz aquelas sequências de vacinas quando criança e depois, quando adulto, toma 1 ou 2 vacinas quando surge uma coisa ou outra. Bom, eu falei de 2 grupos de vacinas, faltam 2. O terceiro grupo são as vacinas não essenciais. A necessidade de aplicação dessas vacinas vai depender do estilo de vida do cachorro. Então, elas são vacinas opcionais, fazem parte desse grupo aí, aquela vacina da gripe canina, que é recomendada apenas para cães que vivem em situação de aglomeração, cachorro de abrigo, de canil e cães que vão para creches e hotelzinhos. Outra vacina que entra nesse grupo é a de leptospirose. Mas por que eu não vejo benefícios nenhum em vacinar contra a leptospirose? Porque existem cerca de 90 tipos diferentes de sorotipos de leptospirose que pode causar a doença da leptospirose nos cães. Dessas 90, a vacina vai proteger apenas contra 3, 4 ou 5, dependendo do produto que você for utilizar. Além disso, essa vacina ela não tem um efeito esterilizante, ela não vai impedir do animal ficar doente, ela vai apenas abrandar os sintomas clínicos. Outra coisa que faz eu não achar a vacina contra leptospirose interessante é porque essa doença tem uma regionalidade muito grande. Então,
os sorotipos que são prevalentes aqui na região da minha cidade, não necessariamente vão ser prevalentes em regiões e cidades vizinhas. Então, para justificar a existência da vacina da leptospirose, teria que fazer um levantamento epidemiológico de cada região, identificar quais são os sorotipos mais prevalentes e, a partir daí, vacinar contra esses sorotipos. Ou seja, na prática, seria completamente inviável. Uma outra vacina que entra no grupo das não essenciais é a vacina de leishmaniose. Dependendo da região, se for zona endêmica, aí é recomendado que seja feito. Se não for em zona endêmica, não é necessário vacinar. Eu vou falar agora do grupo mais extremo, as vacinas não recomendadas, porque essas você não vai fazer em hipótese alguma. A mais conhecida que temos é a vacina de Giardia. Vacina de Giardia não confere nenhum benefício para o cachorro. Não existe nenhuma evidência científica que demonstre ou que justifique a vacina de Giardia. Você não deve vacinar contra Giardia em hipótese alguma. A outra que está nesse grupo é a vacina do coronavírus. Não é o nosso coronavírus que bagunçou a vida de todo mundo, não. É um coronavírus específico de cães, que causa sintomas gastrointestinais muito leves. Então é uma vacina que está também no grupo de não recomendada, porém ela está presente na V8 e na V10. Ela está ali junto. Então a gente acaba fazendo de forma obrigatória. Mas tenha em mente sempre, quando a gente pensa em prevenção, se você realmente está preocupado com doenças, com virose, com parvovirose, com sinomose, com leishmaniose, a primeira coisa que você tem que focar é em alimentar seu cachorro da forma correta. Concomitante a isso, deve preocupar em dar uma qualidade de vida adequada para o seu cachorro. Ele deve ter uma rotina para poder expressar seus comportamentos, deve ter uma rotina para poder ter uma atividade física satisfatória, uma saúde mental. Tudo isso é fundamental quando a gente pensa em saúde. Mas é importante que você entenda também que cães que têm um estilo de vida saudável e comem alimentação natural também ficam doentes. A gente não está transformando esses indivíduos em um Highlander que morre só se a gente cortar a cabeça. Não é assim. Eles também têm problemas. Às vezes ficam doentes. Mas uma vez doentes, eles se recuperam muito mais rápido e ficam menos doentes. Isso sem dúvida nenhuma. Tenho em mente também que não existe atalho, não existe suplemento, não existe pozinho mágico, não há resposta rápida, imediata, quando a gente fala em construir saúde para um indivíduo. A gente precisa pensar nisso em um jogo de longo prazo, precisa fazer uma associação de estratégias, precisa encarar com responsabilidade a promoção da saúde dos nossos cães. Esqueça essa história, você já ouviu falar no suplemento tal? Ele promete resolver todos os problemas do cachorro em 48 horas. Já ouviu falar no suplemento X? Ele promete parar as coceiras, promete parar a queda de pelo e manchas, otite. Pessoal, se fosse tão simples assim, era só pegar um suplemento X e dar para todos os cachorros do mundo, que não precisava nem existir veterinário. Ter um cachorro saudável dá trabalho. Tem que ter disposição, comprometimento e disciplina. Mas você vai ter um ganho no longo prazo. Além da saúde melhorar, você vai economizar com medicamentos, produtos para pulga, carrapatos, com veterinários e com tudo isso. É um trabalho que não tem fim. Não existe essa coisa de, meu cachorro está saudável, agora eu posso descansar. Não, isso não existe. A partir do momento que você relaxa com a sua saúde ou a do seu cachorro, começa-se a perder essa saúde. E percam o medo que vocês têm do mundo. Parem de criar o cachorro de vocês em uma bolha. Isso é o maior salto que vocês podem dar de saúde para esse indivíduo. Porque quanto mais vocês isolam esses coitados do mundo, mais doentes eles ficam. Isso claramente é perceptível, principalmente para quem é veterinário e tem contato com muitos animais. Aqueles tutores que são mais chatos são justamente os tutores que têm os cães mais doentes. Parem de buscar o mundo asséptico, aquela coisa de ter um mundo livre de germes, germofobia, isso não existe. Então é isso, pessoal. Tome cuidado com o excesso de intervenção em nossos cães, porque a verdadeira prevenção é uma maratona de longo prazo. Alimentação correta e adotar um estilo de vida onde atendemos às necessidades fisiológicas e mentais dos cães, para que eles possam expressar seus comportamentos naturais. É através daí que começamos a construir essa saúde.
Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.